E aí, pessoal, semana então de temas e hoje eu vou vir com um tema que eu tenho certeza que todos querem saber, que é quanto ganha um professor na Alemanha. Bom, primeiro é difícil, eu vou colocar alguns pontos aqui. Não podemos comparar e simplesmente valores que eu vou dizer aqui não podem ser multiplicados pelo valor do euro hoje e falar assim, meu Deus, que maravilha que é um salário desse. Ou que ruim que é um salário desse, né? Depende muito do ponto de vista do quanto cada um ganha. A gente tem que pensar muito quanto custam as coisas em determinados lugares, o ambiente que você está inserido, e às vezes um vídeo desse em português para o Brasil pode ser que um professor lá no sul seja completamente diferente de um professor no norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, seja lá qual for o estado, ou mesmo dentro do estado, né, diferentes municípios aí em pontas, no litoral, outro lá no centro, ou um na borda do estado. Então, primeiro, muito cuidado com isso. Para quem investe, para quem, né, trabalha um pouquinho também com essa questão financeira, sabe muito bem que valores ou, né, valores cheios não diz muito se a pessoa ganha bem ou não ganha bem, se a pessoa é feliz, se a pessoa não é feliz. Então, vamos colocar esses pontos aqui antes de começar. Bom, a Alemanha, ela tem uma tabela de professores, né? E cada estado tem uma tabela. Então, eu não consigo aqui falar para vocês assim qual é o salário. Claro que eu vou falar tudo em média e mais ou menos uma ideia de quanto recebe cada professor. Bom, o salário básico inicial para professor aqui na Alemanha gira em torno de 4.000 euros a 4.500 euros. Né? Esse é um valor aí, de novo, se você fizer a multiplicação e for trazer isso para o real, você vai falar assim, meu Deus do céu, né? Como é que um professor começando vai ganhar isso? Isso é maravilhoso. Claro, de novo, aqui na Alemanha, esse está entre os salários mais altos. Claro que isso é uma média, isso está dentro da média salarial, mas os professores com mais carreira vão aumentando o salário e aí sim entram na parte que ganha salários mais altos. O professor é uma das carreiras aqui que ganha um salário legal. Esses 4.500 euros mensais para o professor iniciante dá com certeza para ele fazer, né, de novo, no meu estilo de vida aqui, dá para fazer viagens, comprar coisas que são as coisas interessantes aí, né, para nós brasileiros e viver bem. Com certeza dá para uma família não esbanjar, mas aqui na Alemanha com esse valor dá para se sustentar e ter uma casa legal, né, fazer uma viagenzinha. É claro que já não vai dar para fazer muita coisa com esse salário aqui, porque como eu disse, é um salário médio. Esse salário médio de 4 a 4.500, ele já está um pouquinho acima da média salarial do alemão. Mas, mesmo assim, né, ainda assim não dá para viver esbanjando. A Alemanha, como um todo, os salários eles são muito nivelados. A gente não tem essa diferença social muito grande que tem no Brasil de salários muito baixos e salários muito altos. Então, isso já muda todo o cenário, né? A gente já tem que parar a comparação por aqui, né? No Brasil há uma discrepância muito grande entre salários de médicos, advogados, engenheiros, pessoas que trabalham no supermercado, pessoas que trabalham em lojas de roupa. Então, tudo isso é muito diferente. A gente não pode comparar, né? Nada disso. Mas vamos lá. Aqui na Alemanha existe um ajuste salarial para cada ano ou cada número de anos que o professor, ou experiência de trabalho. Então, um professor que está ali já 10, 15 anos trabalhando, esse vai ter um salário alto aí de 6.000 a 6.500 euros mensais, né? Cada criança que o professor tem, cada filho que o professor tem, ou a professora, estou falando no modo geral aqui, né? É aumentado também automaticamente esse salário. Então, né, um professor hoje, um casal aqui na Alemanha que tem já 10, 15 anos, os dois são professores e tem 2 filhos aí, esse salário médio vai girar, estou aproximando, em torno de 15.000 euros. Isso com certeza absoluta é, desculpa a palavra aqui, um puta de um salário na Alemanha.
E as escolas privadas, claro, elas trabalham de uma maneira um pouquinho diferente. Aqui na Alemanha, escuta o que eu vou falar, as escolas privadas, elas pagam menos do que a escola pública. A escola pública segue essa tabela, mas a escola pública aqui é a melhor escola, ou são as melhores escolas na média. É claro que nós temos escolas particulares que são melhores que as públicas e nós temos públicas que são piores que as particulares, mas na média os alunos estão aí nas escolas, os melhores alunos ou os alunos que vão para as faculdades, eles estão nas escolas públicas, né? E tem, nossa, muitas coisas para falar sobre isso, mas a minha ideia aqui é falar sobre o salário. Bom, dentro desse salário do professor já está descontado automaticamente impostos, né? É claro que esse valor que eu estou falando é bruto, e aí, né, são descontados então impostos, plano de saúde, outros taxinhas assim, assado, e o professor então vai receber aí em torno de 60 a 70% do valor que eu disse para vocês. Então, né, pensando aí a grosso modo, um professor que recebe 4.000 euros, 70% disso ele vai receber em torno de 2.800 euros, ou, né, se sendo um pouco mais baixo, 2.400 euros. Fica em torno disso o que ele recebe na conta. Mas aí já está descontado os impostos, depois ele não vai precisar pagar imposto de renda, porque provavelmente vai ser, né, acrescentado, ou ele vai... Aqui na Alemanha se paga o imposto antes e depois no final você declara tudo, e o Finanzamt, que é o órgão aqui que vai registrar tudo isso, vai olhar para esse montante, vai ver pagou demais e vai devolver, ou pagou de menos, mas normalmente eles calculam a mais. Então você não vai precisar depois pagar esse imposto de renda. O imposto dentro dos produtos já está, né? Claro, a gente paga 19% de tudo que a gente compra aqui, vem na notinha, 19% são impostos. Então a gente sabe o quanto a gente vai pagar. E descontado também o plano de saúde. Então, né, desses 2.400 a 2.700 que o professor recebe, é o líquido que ele vai poder usar, né? Claro que, de novo, estamos falando de valores aí, né, em países diferentes. Se você pegar mesmo os 2.700, multiplicar pelo valor do euro, você pode falar assim, nossa, é um salário, né, legal para um professor. Mas, de novo, o que é um salário legal? Depende da quantidade de aulas que você dá, depende, né? Tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Esse valor, né, eu já expliquei também num vídeo aqui, o professor ele é sempre contratado pela escola para ficar 40 horas trabalhando para aquela escola. E cada escola trabalha de uma certa forma diferente. Tem muitas escolas que pedem para que os professores fiquem as 40 horas lá. Tem escolas que são mais maleáveis, o professor precisa dar aula e o resto ele pode fazer da forma como ele quiser. E eu trabalho numa escola que é, né, o dia inteiro a escola para os alunos, então a gente acaba ficando lá de 7 a 8 horas, acaba cumprindo as 40 horas dentro da escola. E só que aqui na Alemanha tem lei, cada estado tem a lei diferente, já falei isso também como funciona. Onde eu tô aqui, hoje são obrigados, né, o professor, pelo contrato, ele tem que dar 26 horas aulas. Então, né, esse salário que eu tô dizendo aí, né, nessa média mais ou menos, são para 26 horas aula. E aí, agora, o meu ponto de vista, a minha impressão, né, daqui do Brasil, com certeza absoluta é um salário muito bom. Para 26 horas aulas na semana, esse é um salário que eu considero um salário legal se comparado com o salário no Brasil, né? Porque dificilmente um professor no Brasil consegue 26 trabalhando ou dando 26 aulas na semana, um salário que dê, de novo, não vamos falar de valor, mas um salário que dê para organizar a vida ou dar uma qualidade de vida para o professor, como é a qualidade de vida que a gente tem aqui na Alemanha. Por isso que eu estou falando aqui nesse vídeo, se você tem a oportunidade, se você quer fazer isso, venha, porque aqui a necessidade, professor, ela é gigantesca. E é claro que para você fazer isso, não é só comprar a passagem, vir aqui, bater na porta, ó, tô pronto. Tem várias coisas. A língua, reconhecimento de diploma, visto. Eu posso falar isso tudo aqui, né? Se alguém tiver interesse de saber algum desses pontos específicos, é só escrever aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de fazer e ajudar, né? Estando morando aqui, eu tive muita dificuldade, tive que ir atrás, teve uma pessoa que foi quem me ajudou, que falou, né?
E aí eu falo, meu, se tivesse isso um pouco mais claro, às vezes a gente precisa de alguém que fale como fazer isso. Eu tô aqui, ó, me oferecendo, tipo, se você quer fazer isso, escreve aí embaixo que eu vou te falar como fazer isso, aonde procurar, o que procurar, com toda a certeza do mundo. Por quê? Porque vai ser muito melhor para mim também, né? Para você, com certeza, mas para mim, porque aqui tem uma necessidade tão grande de professor que vira e mexe a gente está fazendo um monte de substituição na semana porque não tem professor suficiente na escola, com todos esses pontos positivos. Tem os negativos, claro, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo. Bom, esse eu tenho certeza que é um vídeo que interessaria muito aí, né, para saber. Tem tabelas na internet, se você quiser digitar o ChatGPT, dá para você perguntar para ele vai te falar qual é a média de salário na Alemanha também, ou procurar no Google. Tem uma tabelinha, eu vou ver se eu acho uma tabelinha para pôr o link aqui embaixo para você entrar, é bem fácil, tá escrito lá, né, tipo, aqui eles trabalham por categorias, se eu não me engano, E ou A, tem categorias diferentes, A13, A14, A15 ou E13, 14, 15, cada nível que você sobe, você vai aumentar aí o valor do seu salário. Bom, esse é um vídeo que eu acho que vai ter muita gente que vai clicar, né, curioso, grana sempre, mas de novo, né, para um matemático, para um físico aqui, uma pessoa que também trabalha muito com finanças, cuidado, né, com as informações desse vídeo, cuidado para não fazer simplesmente uma transformação e achar às vezes que o valor é monstruoso, porque tem muita gente que às vezes ganha muito mais. Eu vou usar uma palavra aqui, vou falar, né, muito mais pobre, mas na questão aí, né, tipo, ou tá cheio de dívidas e com certeza não pode desfrutar tanto ou ter uma qualidade de vida tanto quanto às vezes quem ganha menos. Bom, era isso que eu tinha para falar. Vou ver se eu procuro mais temas aqui, se alguém tiver alguma coisa, quiser saber mais alguma coisa de como funciona a escola na Alemanha, do que é a escola na Alemanha, só escrever aqui embaixo e eu vou passar para vocês, beleza? Até mais!